Antes dos templos maias, antes das pirâmides do Egito, antes mesmo da história começar a ser escrita, algo gigantesco aconteceu aqui nas terras que hoje chamamos de Brasil. Ruínas escondidas sob a floresta. Estruturas impossíveis, pedras cortadas com precisão milimétrica, encontradas em locais onde, segundo a ciência, ninguém deveria estar. Mas, e se tudo o que sabemos sobre o início da civilização estiver errado? E se antes dos povos indígenas houvesse uma civilização avançada que dominava o poder da natureza, a vibração da terra e o conhecimento das estrelas, uma civilização tão poderosa que o próprio tempo decidiu apagá-la? Lendas de tribos antigas falam de cidades feitas de luz, de deuses que desceram dos céus e de um cataclismo tão devastador que fez o mundo começar de novo. Mas não eram deuses. E talvez nunca tenham ido embora, porque sob os rios, sob as montanhas e sob as raízes da Amazônia, há algo dormindo, algo que pulsa, algo que espera. Hoje, você vai ouvir o que nunca foi contado. A história proibida do Brasil antes dos índios. A verdade sobre a civilização esquecida que sumiu da história. E quando você entender o que realmente aconteceu aqui, vai perceber que o Brasil pode não ser apenas o pulmão do mundo, mas o coração da humanidade. Antes das florestas se tornarem selva, antes dos rios abrirem caminho até o mar, havia uma terra onde o homem caminhava lado a lado com os deuses. O ar vibrava com sons que hoje seriam considerados impossíveis, uma harmonia entre o humano e o divino. Essa terra era o que hoje chamamos de Brasil, mas não o Brasil que conhecemos. Um Brasil anterior à história. Entre montanhas de cristal e rios dourados, existia um império. O Império de Atira, uma civilização que, segundo antigas lendas guardadas por povos da Amazônia, dominava a energia do próprio planeta. Eles chamavam essa força de alma da Terra e diziam que ela corria por veias invisíveis, linhas de energia que cruzavam o mundo, ligando montanhas, rios e estrelas. O povo de Atira não construía com pedra, construía com luz sólida, uma tecnologia ancestral perdida, capaz de moldar a matéria com vibração e som. Seus templos eram vivos, pulsavam, respiravam, e no coração do império existia a cidade sagrada de Marahu, conhecida como a Cidade do Sol Eterno. Marahu era o centro do mundo. Lá, sacerdotes e sábios estudavam o céu, interpretando o movimento das constelações. Eles acreditavam que o homem era um reflexo do universo e que o equilíbrio entre os dois mantinha o mundo em harmonia. As crianças aprendiam desde cedo a linguagem das estrelas. As mulheres teciam mantos com fios dourados extraídos de plantas que hoje nem existem mais. E os anciãos controlavam o clima, as chuvas e as colheitas por meio de cânticos sagrados. Tudo era regido por um símbolo, o espiral de Atira, representando o nascimento, a vida, a morte e o renascimento. Mas onde há luz, há sombra. Nas fronteiras do império surgiram os Guardadores da Noite, uma seita que acreditava que a energia da terra não devia ser usada, mas temida. Eles pregavam que os homens haviam roubado o fogo dos deuses e que o castigo seria inevitável. Certa noite, o céu se abriu. As estrelas pareciam cair. Um clarão tomou o horizonte e o som do trovão ecoou por dias. Os registros gravados em pedra, encontrados milênios depois, falam de um sol que desceu do céu. Um corpo celeste, ou talvez algo mais. Alguns chamam de o segundo nascimento da terra, outros de a ira dos deuses. Do impacto nasceram tremores, montanhas se abriram, o solo tremeu e as águas do grande rio, o que hoje chamamos de Amazonas, começaram a mudar de curso.
Mas o que mais intrigava era o som. Um som metálico, profundo, que vinha das profundezas da terra. Como se algo despertasse, os sábios de Marahu tentaram conter o colapso. Construíram torres de energia erguidas nas linhas de poder da terra. Pontos que hoje correspondem a regiões como Mato Grosso, Pará e Acre. Essas torres formavam um triângulo perfeito, o Triângulo de Atira. E sua função era estabilizar a vibração da terra. Mas algo deu errado. A energia se tornou instável. As torres entraram em colapso. O céu brilhou vermelho durante 7 dias. E então, o Império de Atira desapareceu. Alguns dizem que foi engolido pela floresta. Outros que foi tragado pelo próprio tempo. Mas nem todos pereceram. Alguns fugiram. Sacerdotes, guerreiros, curandeiros. Eles atravessaram vales e rios, levando consigo fragmentos da sabedoria antiga. Esses sobreviventes se espalharam pela terra, misturando-se aos povos primitivos que habitavam cavernas e planícies. Com o tempo, suas histórias se tornaram lendas. Os Guarani, os Tupinambás, os Tucano, todos herdaram ecos da antiga Atira, mesmo sem saber. Os rituais com fogo, o respeito pelas estrelas, a crença nos espíritos da floresta, tudo isso eram memórias distorcidas de uma civilização perdida. E enquanto os séculos passavam, a floresta crescia sobre as ruínas. Os rios mudavam de direção, e o tempo cobria tudo com silêncio. Mas nem tudo dormia. Em algumas noites, quando o vento sopra forte sobre o Xingu, dizem que é possível ouvir cânticos em uma língua esquecida, os ecos dos que foram e dos que ainda guardam a cidade perdida. Milhares de anos depois, exploradores começaram a ouvir histórias sobre cidades feitas de pedra escondidas na selva. Fawcett chamou uma delas de Cidade Zé, mas o que ele realmente encontrou foram inscrições que descreviam Marahu e o Triângulo de Atira. Documentos do século XVI mencionam tribos que adoravam seres de luz e guardavam pedras que cantavam. Objetos impossíveis, ligas metálicas desconhecidas, representações de constelações que só seriam mapeadas séculos depois. Na década de 1970, imagens de satélite revelaram geoglifos, formas geométricas perfeitas no Acre e Amazonas. Ninguém soube explicar. Mas se sobrepormos esses desenhos ao mapa antigo do Triângulo de Atira, eles coincidem. Coincidência? Ou traços de um mapa que sobreviveu ao próprio tempo? Hoje, a floresta cobre o que restou. Mas o solo guarda segredos. Estruturas subterrâneas, túneis, templos petrificados. E uma energia que interfere em bússolas, rádios e câmeras. Dizem que o colapso de Atira não foi o fim, mas uma hibernação, que parte da consciência daquela civilização foi preservada em cristais escondidos no subsolo, e que um dia, quando a Terra estivesse pronta novamente, esses cristais voltariam a pulsar. Hoje, arqueólogos falam de anomalias eletromagnéticas, sons subterrâneos e áreas onde o tempo parece se distorcer. Mas os povos indígenas já sabiam, a Terra respira, e quando ela acordar, tudo o que foi esquecido voltará. Talvez estejamos mais próximos do que imaginamos desse despertar. E quando isso acontecer, o Brasil deixará de ser apenas o berço da natureza, para ser reconhecido como o berço da humanidade. Se essa história te fez pensar, comenta aqui embaixo com a palavra despertar. E se quiser descobrir o que aconteceu com os sobreviventes de Atira, os guardiões que ainda caminham entre nós, se inscreva no canal Arquivos Proibidos e ative o sino, porque o que foi esquecido, nós vamos revelar.